num culto de missão, né? Estamos num culto de missão. E a gente já vem estudando, e esse ano, praticamente, o que nós mais vamos falar na igreja vai girar em torno de missões, né? Há uma visão que foi levantada pelo pastor, presidente dessa igreja, e que a igreja toda, em consenso, entende que é o caminho a se seguir agora, que é um projeto mais intenso e voltado para dentro da igreja no campo missionário. Então a gente vai ouvir várias coisas, nós teremos vários projetos voltados para essa área. E a primeira coisa que a gente aprendeu aqui sobre missão é que missão é algo que a gente faz, né, fora desse rol que nós temos aqui, né, quem está longe, não é isso, pastor Márcio? Missão é aquilo que eu faço longe. Aqui, quando eu faço aqui, eu faço um evangelismo, eu faço aqui uma ação social, isso é bênção, né? Mas missão, então a gente decidiu expandir o campo para Petrolina, né? Estaremos avançando para Petrolina. Só que, irmãos, uma característica que eu fico, tem hora, pensando, é que quando a gente fala de missão, quando a gente usa essa palavra, várias igrejas falam, né? Eu sou uma igreja missionária, eu sou uma igreja que foca em missão. Eu começo a me perguntar o seguinte, ok, nós somos uma igreja missionária, né? Mas qual é a missão? Você já parou para se fazer essa pergunta? Qual é a missão? O que de fato eu vou fazer lá? Do que eu preciso alertar as pessoas? Porque se você for em qualquer quartel, em qualquer meio militar, quando você fala uma missão, você tem uma estratégia. E essa estratégia, geralmente ela é ou você ganhar um campo do inimigo, né? Ou é você libertar alguém que está cativo. Então, quando a gente fala missão, eu vou fazer missão, tá, ok. Mas eu vou fazer missão para libertar quem? Eu vou fazer missão para ganhar qual campo inimigo? Porque nós todos sabemos, irmãos, que nós não vivemos nesse mundo de forma romantizada. Nós vivemos uma batalha ferrenha todos os dias. No campo espiritual, ainda mais. E quando nós falamos de missão, precisamos saber que nós temos uma missão, mas o nosso inimigo também tem uma missão, porque vivemos em uma batalha. E quando nós olhamos para o livro de João, o evangelho que João escreveu no capítulo de número 14, a gente percebe aqui que Jesus, ele deixa esse capítulo todo, ele é um capítulo que se no campo missionário ele fosse compreendido de forma intrínseca por aqueles que recebem essa palavra, eles já teriam todo o contexto bíblico para que fosse então cumprido essa missão, que é o quê? Proclamar o Evangelho. Irmãos, nos tempos passados, quando a gente ia pregar o Evangelho, quando criança, eu vi muito isso. Quando as pessoas iam pregar o Evangelho, algumas pessoas, na verdade, confundiam até a pregação com uma doutrina. Pregava-se doutrina, que é um pouco mais antigo de Assembleia de Deus, e sabe que várias vezes o púlpito era usado para pregar doutrina.
Só que o mundo vivia regido por um costume muito intrínseco na vida das pessoas. Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa que decidia se divorciar na época que eu era criança, o divórcio era considerado um crime. Hoje, as pessoas casam-se e divorciam-se como se fosse algo totalmente normal. Por que eu estou falando isso com vocês, irmãos? É porque hoje a gente acha que está melhor do que no passado. Hoje, o que se é dito no meio da sociedade é que o mundo mudou. Hoje a palavra adversidade, ela está nos holofotes das empresas, do meio, da convivência. Só que junto desse abrilhantar dessas luzes que nos saltam os olhos, o diabo tem de forma muito peculiar, levando a gente a esquecer algumas coisas. Primeira coisa que ele faz a gente esquecer é tirar o foco daquilo que nós estamos aqui. E aí ele faz com que coisas que outrora pareciam erradas se tornarem certas. Aquilo que era... Irmãos, você já parou para poder imaginar que hoje, não que eu não ame os animais, mas você já parou para pensar que hoje um animal, ele tem mais valor na sociedade do que uma vida humana? Eu amo os animais, eu tenho um animal, eu tenho pet. Só, irmãos, que a gente precisa entender uma coisa, como igreja. Jesus deu a sua vida por nós. Jesus não deu a vida dele nem pelos anjos, irmãos. E quando a gente olha para João no capítulo 14, o que está acontecendo aqui? O clima aqui está totalmente tenso. O clima aqui é dividido em duas partes. Primeiro, do lado de fora. Do lado de fora, irmãos, a gente observa os sacerdotes macumunados aqui com os fariseus, tramando a morte de Jesus. Tramando a morte de Jesus. Depois de tantos milagres, irmãos, depois de tantos ensinamentos profundos que Jesus ensinou para aquelas pessoas, os judeus aqui estão permanecendo incrédulos, ou minimizando aqui a situação deles, numa melhor hipótese, eles estão aqui com uma fé deficiente. Isso do lado de fora. Mas do lado de dentro, irmãos, do tabernáculo onde Jesus está, a primeira coisa que Jesus está fazendo aqui, Jesus está confrontando o orgulho dos seus discípulos. Como? Lavando os pés deles. Só que nesse mesmo lugar, nessa mesma quinta-feira horrenda, Jesus está tratando o orgulho dos seus discípulos. E naquela mesma noite, Jesus está desmascarando o traidor Judas. Jesus está o apontando. Nessa mesma noite, irmãos, se já não bastasse tudo isso que está acontecendo, Jesus comunica aos seus discípulos